Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela e hoje vocês vão ver mais uma vez eu falando aqui de Galaxy S21 FE e esse vai ser o terceiro ou quarto vídeo. E se for igual ao ano passado, sei lá, a gente vai ter uns 50 vídeos aqui de Galaxy S21 FE, mais ou menos igual a gente teve dos Galaxy S20 FE. Pessoal, vocês viram aí no título S21 FE 5G, comprar ou não comprar. Hoje, 11 de janeiro de 2022, a Samsung finalmente oficializou o Galaxy S21 aqui no Brasil. Ela já tinha apresentado o produto num lançamento global semana passada e hoje, oficialmente, ela trouxe para o Brasil. Eu acabei de sair de uma coletiva de imprensa onde a Samsung mostrou o aparelho, falou das especificações e depois que finalizou ainda abriu para a gente fazer algumas perguntas. Vocês já viram outros vídeos, eu vou deixar os outros vídeos que eu fiz sobre o Galaxy aqui. Vocês viram os vídeos que eu falei sobre o que viria nos Galaxy, tá? Lembra que eu falei pra vocês que não era chute. A única coisa que era chute era o preço que eu falei pra vocês, que eu chutava 4.499. Isso era chute. E o chute foi no ângulo, exatamente o preço. 4.499. A gente já vai debater de preço, porque preço é justamente o caso de eu falar pra vocês. Eis a questão. Comprar ou não comprar, meu caro Watson? Essa é a questão. Bom, pessoal, aí na tela, ó, tá aparecendo pra vocês todas as especificações do produto pra gente não ficar chovendo numa olhada aqui, já que eu falei muitas coisas, tá? Isso aqui eu tirei um print da apresentação da Samsung de hoje. Tá aí o tamanho do aparelho, o peso do aparelho, as cores do aparelho, verde, preto, branco, violeta, o design que é em Gorilla Glass Victus na frontal, IP68, tela de 6.4 polegadas, Full HD+, AMOLED dinâmico até 120 Hz, câmera frontal de 32, com tele de 8 megapixels, né, que dá 3x de zoom, grande angular de 12 megapixels, ultra grande angular também de 12 megapixels, a principal grande angular tem estabilização OIS, o chipset que eu disse para vocês que era Exynos é Exynos, então já sabia, já tinha falado para vocês. Aquela partezinha de ser vidro na traseira foi informação que eu tive e tenho como provar, inclusive quem quiser, informação oficial. Mas o Samsung deve ter errado em algum momento. Inclusive tem uma outra coisinha que saiu errado depois também que corrigiram e hoje eu fiz questão de perguntar novamente no Q&A depois da apresentação do produto. Então vem realmente com o Exynos, não vem com o Snapdragon pro Brasil, mais um fator a se pesar aqui pela galera de comprar ou não comprar. Será que esse cara vai fazer tanto sucesso assim quanto fez o S20 FE? E a Samsung salientou isso durante a apresentação de hoje. E realmente eu posso atestar que foi um sucesso, porque com os meus links de afiliado que eu monitoro aqui, venderam muitos. Milhares, para falar a verdade para vocês. Então, realmente deve ter sido um sucesso. O aparelho vem com 4.500 mAh de bateria. O carregador não vem na caixa. Você pode carregar até 25 watts. Mas diferente do S20 FE que vinha com o carregador fone de ouvido, esse só vem com cabo dentro da caixa. Se liga, fica até o final que eu vou falar mais um negocinho legal. Você vai gostar de saber para quem for comprar esse produto agora ou no futuro. Armazenamento interno, 128 GB com 6 GB de RAM. Não tem, por enquanto, uma versão de 8256 e a Samsung não se posiciona oficialmente se vai trazer ou não. A única coisa que eles dizem é que estamos sempre analisando o mercado. Então, o que quer dizer que pode ser que de uma hora para outra eles apareçam com uma versão de 8256 ou uma versão de 8128 ainda, mas por enquanto não. O aparelho ainda tem NFC, obviamente, para fazer pagamentos por aproximação, tem áudio estéreo. A questão da tela que eu queria deixar claro para vocês é que a Samsung, num outro canal dela, ela disse que a tela era de 48 a 120 Hz, igual a do S21 comum, certo? Mas não é. Ela só tem duas possibilidades, 60 Hz ou 120 Hz. Então, portanto, não é uma tela LTPO, que se atualiza de 48 a 120, certo? É uma tela em 60 ou 120, que vai consumir mais energia se você deixar no 120, porque ela vai ficar o tempo todo em 120. O aparelho ainda é Dual SIM, ou você tem a possibilidade também de colocar um eSIM, mas não pode expandir o armazenamento interno. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre a especificação do produto, o que foi dito hoje, e agora vem a questão, o X da questão, comprar ou não comprar, meu caro Watson. Pessoal, é o seguinte, o Galaxy S21 FE vem com as mesmas propostas que o Galaxy S20 FE tinha. E até de atualização, para deixar claro para vocês também, para não esquecer de falar nada, ele vem com o Android 12 já, certo? E vem com o One UI 4.0. Então ele já vem atualizado. Esse cara vai permanecer com a mesma política da Samsung junto aos outros aparelhos. Eu perguntei isso pessoalmente,
tá? Pro Citrine hoje, agora há pouco, na apresentação, e foi dito que ele vem com 12 e vai até o 15 em sistema operacional. Então vem com 12, vai pro 13, vai pro 14 e vai pro 15 de Android. E atualização de segurança por 4 anos. Então são 3 flavors de Android e segurança por 4 anos, o que é muito bom e já era assim também no Galaxy S20 FE, que tinha uma questão na cabeça da gente só porque ele veio com 10, mas depois teve aparelhos com Snapdragon que vieram com 11, e aí o pessoal se confundiu. Mas a política de atualização é exatamente essa, tá? Aparelhos se virão com o Snapdragon no futuro, também nada se disse, mas como eles disseram que estão analisando o mercado a todo momento, eu acho que se eles analisarem que esse produto começar a não vender muito, pode ser que eles mudem de estratégia, que nem ano passado, e tragam com Snapdragon aqui Brasil 888. Mas vamos lá, para esse primeiro momento, 4.499, que é o meu chute que foi no ângulo, não é um preço para este cara ser comprado por vocês, principalmente por ter produtos da própria Samsung no mercado com o melhor preço. 4.499, se você não tiver nenhuma dificuldade de pesquisar, você vai achar o Galaxy S21 Plus, que é mais aparelho do que o FE. Você vai achar o Galaxy S21 comum, que também é 5G, por às vezes 3.300, corriqueiramente ali na casa de 3.500. Neste caso, R$1.000 mais barato do que o preço em parcelado no lançamento do Galaxy S21. Certo? Então, neste primeiro momento, pessoal, uma vantagem do S21 FE é 6.4 polegadas contra 6.2 do S21. São 4.500 mAh de bateria contra 4.000 de bateria. Porém, todavia, não tem tela com atualização dinâmica. Então, se você resolver deixar em 120, ele vai consumir mais e pode gastar até mais bateria do que os próprios 4.000 do Galaxy S21 comum, um menorzinho, um pouco menor. Então, pessoal, neste primeiro momento, como para tudo, não precisaria nem vir falar na realidade, mas como eu tinha que falar sobre o lançamento que ocorreu hoje, cara, como tudo no lançamento, é muito difícil de você recomendar, principalmente a gente sabendo como é que a Samsung trabalha, é um preço sugerido, ele já apareceu no mercado hoje aí mesmo no meu grupo de ofertas aí do Telegram, entra aí, o primeiro link que eu vou deixar, se você quiser comprar coisas com preço espetacular, a gente garimpa produtos todos os dias, ele já pode ser comprado hoje por 3.900 e alguma coisa com um cupom de R$90 meu, no à vista, certo? Mas ainda assim, eu vejo esse aparelho sendo um bom custo-benefício quando ele começar a entrar abaixo dos R$3.000. E ainda assim, ele vai estar um pouco caro. Se a gente fizer uma comparação direta, obviamente, com o Galaxy S20 FE, que foi encontrado em sua maioria das vezes a R$2.700 e ainda assim com 8.256. O S20 FE com 628 chegou a ser comprado na Black Friday por R$1.799. E muita gente comprando com opções de cartão e outras coisas, conseguiram pagar cerca de R$1.500. Mas normalmente esse produto estava sendo encontrado na casa de R$2.628 para o FE, que foi lançado a mesmo preço do S21 FE. Então, e veio com o Snapdragon no segundo lançamento, estava com o Snapdragon, não com o Exynos. Entre Snapdragon e Exynos, cara, não vou ficar aqui chorando pra vocês. Já falei, o Snapdragon 888, todos os aparelhos que eu testei esquentam. Então, com essa, o Exynos 2100 esquenta, os dois esquentam, tá? Pode ser e deve ser assim, com um período longo para aquelas pessoas que joguem mais, como a gente já viu imensos testes aí na internet, longos, né? Jogando mais de 40 minutos, você tem uma vantagem que vai começar a ser perceptível pelo aparelho que tem o Snapdragon em vantagem sobre o Exynos 2100, porque ele demora mais para apresentar o throttling, que é os núcleos baixando a frequência, né? Para poder não esquentar e manter a temperatura. Então essa é a vantagem do aparelho que vem com Snapdragon depois de um longo período. Agora, vantagem para fotos, para vídeos, geralmente é realmente a mesma coisa. A gente já viu o teste, se você colocar lado a lado, pode ser que uma foto ou outra você fala, esse é melhor, o outro é melhor, mas acho que na real não vai ser isso que vai acontecer. De fato, os dois vão ser realmente equilibrados, fora para jogo em longos períodos. Mas voltando ao preço, pessoal, S20 FE a 2.000, só que nesse momento vocês vão ver que já tá mais alto, né? O S20 FE tá sendo encontrado por 2.000, algumas promoçõezinhas que apareceram de liquidação essa semana, mas hoje, por exemplo, ele tá 2.400, mas não vou considerar, vamos considerar 2.900 o S20 FE. Para um lançamento que hoje tá no à vista a 4, vou arredondar, é o dobro do preço para mesmo tanto de memória e mesmo armazenamento. Então, este cara, para ser uma recomendação
certeira para vocês falar, não, cara, pode comprar, tá show. Vamos dizer 2.700. Por quê? Você fala, pô, ainda é caro. Ainda é caro. Mas pelo que a gente já viu na gringa, a câmera frontal deste cara, vou tentar pegar o mais cedo possível, mas vou tentar também não perder dinheiro. A câmera frontal do S21 FE 5G parece que está melhor do que o Galaxy S20 FE. Basta pegar na mão para testar. Não queria pagar esse preço hoje, mas eu tô tentado a comprar só para trazer para vocês. Mas não é minha recomendação que todo mundo compre agora. Espera. Então, neste momento, S20 FE ainda é um grande negócio se você encontrar no mercado. Ressalvas aí para a câmera frontal, que não é excelente, é uma câmera média e que parece que está um tanto quanto melhor no S21 FE. O próprio S21, ao preço que está sendo encontrado a 3,5, é um ótimo preço também frente ao próprio Galaxy S21 FE nesse momento. Então, só para generalizar, cara, não é um bom negócio nesse momento. A partir de que ele começar a cair abaixo dos 3.000, começa a ficar interessante. 2.700. O que a gente tem que pensar é que este cara realmente não veio com traseira de vidro, como eu tinha dito, mas foi um erro lá de talvez um estagiário que colocou no lugarzinho errado. Ele vem com traseira de plástico, vem com construção em alumínio, vem com frontal em Gorilla Glass Victus, mas se este cara vem com câmera melhor do que o S20 FE, ele se equipara muito mais ao S21 esse ano, certo? Por quê? A grande vantagem do S21 seria a câmera, tá? E aí a gente vai ter a câmera traseira com 64 megapixels contra de 8 megapixels a câmera de zoom. Mas é uma câmera que é bem menos usada, pra falar a verdade. Uma outra pessoa vai falar, eu uso mais, certo? Mas é bem menos usada. Ele tem muito menos coisas que tiraram, né, em relação ao outro modelo do ano passado do que desse ano. Então, o S21 FE este ano, ele é muito mais próximo do próprio S21. Os dois têm 5G. Os dois têm 5G. O S21 FE tem tela maior, mas também tem bateria maior, né? 4.500. Os dois têm carregamento sem fio reverso, carregamento sem fio, aliás, é de 15 watts. O S20 FE do ano passado vinha com carregador, como eu disse, fone de ouvido, esse já não vem, né? Então, a gente tem que pensar que, cara, realmente um preço bom, para começar a ser bom, abaixo dos 2.700, certo? Preço espetacular de bom, legalzaço, 2,5. 2,5 para começar. Não sei quando que a gente vai começar a ver esses produtos. Porque por enquanto, senão, são só cores diferentes. Nenhum dos dois, nem o modelo não FE de S21 tem traseira em vidro, os dois são plástico, mas os dois têm praticamente as mesmas características, né? Câmera frontal, de quem não conhece muito, vai falar, putz, mas do S21 FE é 32 megapixels. 32 megapixels. Tinha uma qualidade ruim, agora parece que está boa. Mas enfim, pessoal, resumão, não vale a pena agora, tá? Esta semana que acabou de passar, anteontem, até ontem ainda tinha, foi vendido nas liquidações do Magazine Luiza, link que eu deixo na descrição do meu grupo aí, onde eu divulgo Magalu, Americanas, Shoptime, Submarino, Casas Bahia, divulga aí, o primeiro link da descrição. A galera comprou o S21 Ultra, que é um aparelho baita de bom, que eu ainda continuo recomendando, por R$ 4.599. Então não tem base de você cobrar 499 de um aparelho desse. Lembrando mais uma vez, isso é preço sugerido pela Samsung. O varejista é que vai ter que adequar este preço. Então, por enquanto, não adianta ela falar, Samsung tá louca, não sei o quê. Eles lançaram ano passado o mesmo preço. Quem baixou esse preço desse produto foi o varejo, foi as lojas. Então, se as lojas se tocarem logo nisso, a gente, quando começar a ver esses produtos mais baratos, legal. Uma coisa para informar vocês, que muita gente não se liga. Este produto, a partir de hoje, dia 11 até o dia 30, quem comprar, pode solicitar lá no site da Samsung depois, o Samsung para você. Você pode... É no Samsung para você? É. Você pode solicitar um Galaxy Buds. Então tem um valor agregado aí junto. Então, eu não acho que nesses primeiros 30 dias a gente vai ver preço interessante, justamente porque o cara pode ir lá na Samsung e solicitar um Buds. Não sei se tem ligação, se a Samsung tem um fechamento com as lojas aí, para nesse período não baixar muito o preço, porque vão ser solicitados os produtos lá, enfim, não sei. Mas você pode, se comprar de hoje até o dia 30, solicitar um Galaxy Buds 2. Depois, que vai chegar depois para você, com a sua nota fiscal, você registra lá, vai chegar depois, e aí você pode somar no valor do produto aí, ou diminuir no valor do produto, para imaginar que pagou um pouco mais barato. Sei lá, se um Buds 2 custar aí por volta de R$500, você tira aí, se pagou 4.000 no à vista, né, nessa faixa, cupom de R$90 lá no grupo aí,
Se você pagou 3.900 e pouco, menos 500, vai chegar já a 3,5, ele vai chegar no preço do S21. Enfim, ainda assim não é um bom negócio, mas só avisando vocês. Ele não vem com carregador na caixa, mas, pessoal, uma coisa que quase ninguém sabe é que quem compra, por exemplo, o Z Flip 3, quem comprou o Z Flip 3 por agora, quem comprou o Z Fold 3, quem comprou os Galaxy S21 ou ainda vai comprar os S21, você pode entrar dentro do período de 30 dias no site do Samsung para você e solicitar um carregador. Sim, você não sabia disso, né? Você pode, e com o Galaxy S21 você pode fazer a mesma coisa, o S21 FE. Então, S21 FE, comprou dentro de 30 dias, você pode pegar a sua nota fiscal lá, você vai lá dentro do site do Samsung para você e fala, não, quero o meu carregador, tio. Vai te mandar. Tanto com o Galaxy S21 FE, com todos os Galaxy S21, e aí inclui o S21, S21 Plus, S21 Ultra, o Z Flip 3 e o Z Fold 3. Você pode solicitar dentro do período de 30 dias a partir do momento da sua compra, um carregador no site da Samsung. Não sabia, né? Deixa um like aí se você não sabia. Essa, vou falar pra vocês, hoje ainda foi questionado e essa dúvida foi tirada dentro da apresentação da Samsung, né? E eles reforçaram que o S21 FE também tá nesse programa. Bom, pessoal, assim, resumão da ópera. O aparelho eu achei legal, bonitinho, né? Não é uma... Nossa, é bonito, né? Eu achei bonitinho. A proposta de Gorilla Glass Victus é legal de ter, o 5G é legal de ter, vendo essa câmera frontal sendo melhor, parece que está melhor, é legal de ter. A questão única e a chave de todo o problema é o varejista ajustar o preço. Não sei se os próximos lotes de venda da Samsung sairiam em preço melhor para esse varejista e aí sim o varejo consegue começar a trazer um preço mais para baixo, ou se o varejo se vai comprar sempre a um preço X da Samsung e eles baixam quando eles quiserem. Neste primeiro momento, ainda recomendo, se você for comprar um Samsung e quiser ter o melhor, ainda não foi lançado o S22, S21 Ultra, hoje ainda estava 5.399, esses dias atrás estava 4.599, é a minha escolha, é a minha recomendação, vai gastar perto de 5 conto. Um S21 Plus é uma melhor escolha do que o próprio S20 FE. Um S21 ainda tá ali bem perto, mas talvez seja uma melhor escolha, certo? Então tem que entrar no preço certo. Falo demais, eu sei que eu falo demais, mas deixa um like, por favor. Comenta aí qual que é a sua opinião, se você compraria, não compraria. Neste momento, eu acho que eu não compraria. Eu acho que vou comprar para trazer o conteúdo o mais rápido possível para vocês. Entrei em contato hoje com a Samsung, não tinha disponibilidade para me mandar o aparelho. Obrigado, Samsung, pelos docinhos, aliás. Gostaria de ter recebido junto um aparelho, mas não veio. Mas tá bom, obrigado pelos doces. Mas acho que eu vou tentar comprar pra vocês. E pra quem tá chegando de paraquedas agora nesse canal aqui, pode falar, pô, a Samsung que mandou pra ele, esse cara aí é comprado. Vocês não me conhecem direito, vocês tá com essa ideiazinha, tá? Aqui todos os produtos são analisados da mesma maneira, ganhado, não ganhado, tendo docinho, não tendo docinho. Eu vou falar pra vocês, o preço tá bom, o preço tá ruim, não compra por causa disso ou compra por causa disso, certo? A questão do X desse produto, como de outros produtos, é entrar na faixa de preço ideal para o produto. Toda caixa tem sua tampa, toda panela tem sua tampa. Basta saber onde é que vai colocar essa tampa, que hora que essa tampa vai ficar legal ali. O preço chegando no preço certo, cara, tem comprador. Não estando no preço certo, algumas pessoas podem comprar. E pode ser que não seja um sucesso. O Samsung imagina um sucesso que talvez não venha. E aí, talvez eles fiquem espertos e tragam esse aparelho com o Snapdragon. Que eu acho que se vem neste primeiro momento já com o Snapdragon, pela galera, pela tradição, pessoal, pela tradição que a gente conhece, não querendo eu falar aqui de chip melhor ou não, o que a gente conhece de usuário, o pessoal compraria mais, tá? Porque a galera vê com melhores olhos o chip da Qualcomm do que o da própria Samsung. Não sou eu que vejo, a galera vê melhor, tá? Então, não vindo, o que eu vejo muita gente fazer é continuar comprando o S20 FE até quando ele estiver disponível e, se por acaso o preço ficar bom, começar a comprar o S21. E se a Samsung vê que talvez ninguém esteja comprando, talvez eles façam que aquilo que todo mundo está esperando, que eu disse que talvez eles não fariam, que é trazer esse produto com o Snapdragon no futuro, como eles fizeram com o S20 FE, que veio com o Exynos 990, esquentava demais, esse esquentava, depois veio com o 865, né? Talvez agora Exynos 2100 e depois com o 888 se as vendas não forem do jeito que a Samsung imagina. E talvez com modelos de 8256, porque eu conheço a galera que não compra 628. Vamos ver. Beleza, pessoal? Se inscreve aí, deixa um like, ativa, pelo amor de Deus, o tal do sininho para receber as notificações. E entra aí no grupo
No grupo, é o grupo de vendas. Ninguém fala, só posta lá as promoções. Você vai ficar sabendo dos melhores preços quando aparecer. Entra aí, você não perde nada. Se não quiser ser incomodado, só desativa as notificações, coloca lá, mutado eternamente. Você só entra no grupo a hora que você quiser. No canal, aliás, não dá pra ficar de fififi conversando. Só vamos postar lá, apareceu o preço bom, você vai ver lá. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.